que acontece? Foi deflagrada uma operação da Polícia Federal e ela chegou até a Faria Lima. E o ponto é, a Faria Lima é o coração do mercado financeiro brasileiro. Na verdade, a Faria Lima é meio que o coração do mercado financeiro da América do Sul. A Faria Lima é o lugar em que os melhores cérebros do Brasil são dragados para trabalhar lá. Jovens que deveriam estar trabalhando com tecnologia e engenharia estão lá dragados na Faria Lima. A Faria Lima tem, infelizmente, a gente vai ter que cravar isso aqui, tá? Uma parte dela, não toda, vamos botar aqui, uma relação simbiótica com o crime organizado. E é isso que eu quero falar. A Operação Carbono Oculto, ela pegou, tá? Uma operação de lavagem de dinheiro e uma operação de investimentos pura e simples, senhor Rafael Almeida Rizzo, do primeiro comando da capital, num jogo muito intricado, envolvendo fundos imobiliários, assim, um negócio super complexo, tá? Que dá bilhão. E aí as pessoas, caramba, é deste tamanho a operação do PCC? Veja, a operação do PCC não é do tamanho do fundo que estava lavando o dinheiro dele. Porque o fundo, como o próprio pessoal da operação da Polícia Federal colocou, o fundo operava a lavagem de dinheiro para todo tipo de criminoso. Mas o PCC se infiltrou também no mercado financeiro. Eu tô falando do mercado hiperregulado, eu tô falando do mercado formal. Isto aqui, meus amigos, está dando, assim, o que a Polícia Federal pegou, verdade pra ser dito, é que, puta merda, estes caras são colossais em termos de dinheiro e de faturamento. A gente tá falando de um grupo, tá, que usa São Paulo como base e que, ao invés de adotar um caminho de uma espécie de uma balcanização e de uma proletarização da sua atuação criminosa, eles foram pro topo. O PCC não foi pra base como atua a turma do Comando Vermelho. A turma do Comando Vermelho é ralé. A turma do Comando Vermelho é ralé. É um tipo de crime organizado que depende muito da metralhadora e tal. Não que o PCC não tenha suas metralhadoras, mas o PCC subiu. O PCC joga um jogo de topo, não joga um jogo de base. E isso é mais perigoso do que do Comando Vermelho. Quando eu falo no prender ou matou, quando eu falo na reocupação territorial que nós precisamos fazer, que é o que envolve o Comando Vermelho, no fundo eu tô falando de uma operação militar e uma limpa. Tô falando em... certo? Prendeu, matou. Com o PCC é mais difícil porque é silencioso. É mais difícil porque se infiltra. É mais difícil porque compra. É mais difícil porque faz negócios com quem tá no topo. O PCC entendeu uma lógica que a gente comentou ontem no Dark MBL, que é uma lógica muito específica de fazer parte da elite. O PCC entendeu que você não vai fazer nada no Brasil se você não ascender a elite, se você não fizer negócios com o pessoal da elite, se você não fizer casamentos com o pessoal da elite, se você não começar a frequentar os mesmos lugares da elite. Não é a estratégia do Comando Vermelho e de outras facções que são, vamos dizer, grupos tribais bárbaros. Essas facções, como do Comando Vermelho, são como grupos tribais bárbaros. Você vai comparar, sei lá, o Comando Vermelho com algum grupo tribal que está envolvido em uma guerra civil no interior da África subsaariana. Aquelas mortes lá, uns caras com os correntão andando numa picape, atirando pro alto. Uma coisa mais tribal, tosca, que é mais fácil de se resolver. Ela é mais assustadora. A face de um grupo como o Comando Vermelho é mais assustador. Mas não é tão complexo. O que o PCC mostrou é uma complexidade operacional que vai demandar da parte do Estado brasileiro um tipo de complexidade investigativa e um aparato burocrático e de inteligência muito mais complexo. Uma vontade política muito maior. Então, esta mega operação, ela confirma tudo que nós estamos falando. E você, que está nos assistindo, tinha que ficar assustado. Mais do que qualquer assunto. Ai, não, porque o Felca, foda-se esses assuntos. Por mais que eu acho que, sim, tem que prender todos os envolvidos nesse esquema de sexualizar crianças. Eu concordo. Agora, isso do PCC é muito maior. Amigos, o PCC é junto com os partidos do Centrão, junto com... Eu não vou botar o Comando Vermelho com o mesmo tamanho do PCC, mas o PCC é junto com os partidos do Centrão, vou colocar aí, tá? Junto com, talvez, alguns empresários, junto com o Alto Judiciário Brasileiro. O PCC é parte fundamental daquilo que destrói o Brasil, de maneira orquestrada e de maneira inteligente, tá? O PCC não será desmantelado facilmente, como imaginam. Pegaram só no estado de São Paulo uma rede de 2.500 postos de gasolina ligados a ele. A gente, aliás, né? Eu queria pedir uma salva de palmas pro senhor Rafael Rizzo,
que durante vários análises renais fez o levantamento para mim dos postos da Copap e da refinaria da Copap que a gente afirmava tem relação com o PCC. Vocês viram antes aqui no MBL, a gente já tá falando da Copap, da distribuição de gasolina adulterada e da rede de postos ligados ao PCC há muito tempo. O que acontece? Batata. Então tá descarado, tá na cara de todo mundo que o PCC é um troço colossal, gigantesco. É uma operação bilionária. Eu já falei aqui, tá? Eu já falei em podcast quando eu fui, eu repito. O PCC opera no Porto de Santos. Todo mundo sabe que o PCC é um dos sócios informais do Porto de Santos. Todo mundo sabe. E é o meu estado, o estado que eu nasci, que tá tomado. Todo mundo sabe que tem gente do PCC atuando numa certa Câmara de Vereadores, né? Todo mundo sabe os nomes disso aí. Todo mundo sabe que o PCC esteve pairando em praticamente todas as campanhas de prefeito de São Paulo. Todo mundo sabe. Todo mundo sabe a relação do PCC com empresas de transporte em São Paulo. Todo mundo sabe que o PCC é dono de umas regiões aqui em São Paulo com políticos muito influentes. Você não pode falar o nome, senão você morre. Não é? Todo mundo sabe que durante o governo Dória, essa rede de suporte ao PCC cresceu através do setor que envolve estradas. Todo mundo sabe! Todo mundo sabe, postos de gasolina, todo mundo sabe. E todo mundo sabe, ou deveria saber, que alguns líderes de partidos políticos, de olho num grande esquema que envolve gasolina batizada e posto de gasolina que faz fraude fiscal, estão aí ganhando, e são sócios do PCC. Todo mundo sabe que apoios na eleição para governador de São Paulo de 2022 foram construídos mediante esse tipo de golpe. Então, assim, o PCC faz negócio com um grande partido político brasileiro mesmo. E esses partidos sabem com quem eles estão? Adivinha com quem esses dirigentes partidários que ganham dinheiro junto com o PCC num gigantesco esquema de fraude fiscal e de batismo de mercadoria, de gasolina e tal. Adivinha com quem eles vão estar na eleição de 2026? Rafael Almeida Rizzo. Tá fácil. Começa com T? Começa com T. E depois vem o C? Com o Tarcísio. Com o Tarcísio. Os políticos que fazem negócio com o PCC farão campanha para o Tarcísio em 2026. Todo mundo sabe disso. Todo mundo sabe o que eu tô falando aqui. Todo mundo sabe. Qualquer um na política de São Paulo sabe. Qualquer um na política brasileira sabe. Todo mundo sabe desse esquemão. A política brasileira é essencialmente corrupta. E os interesses políticos partidários brasileiros são determinados pelo interesse financeiro e monetário completamente inescrupuloso de um bando de vagabundo do Centrão que tem a sua impunidade garantida através de contatos que eles têm, vocês sabem aonde, né? E aí eles vão levando. Só que assim, se alguém quiser apertar, cai a casa de todo mundo. Todo mundo sabe. Eu tenho que ser cuidadoso aqui. Mas todo mundo sabe e eu não vou ficar fingindo que essas coisas não acontecem ou que não são assim, tá? E é no estado de São Paulo. Então o que acontece? Se a gente olha pro Rio de Janeiro, o que acontece? No Rio de Janeiro, como eu falei, um grupo como o Comando Vermelho, ele atua igual assim, né? Grupos, não é nem terrorismo, vou falar, aquelas facções tribais africanas, sabe? Que o cara vai, invade um vilarejo, mata todo mundo, e aí ele entra com um correntão e tal. Um negócio tosco, rudimentar, ou um bando lá no Afeganistão. É esse nível, Comando Vermelho. O negócio é um banditismo mais ralé. O do PCC não é. O PCC, a turma do PCC assistiu o Poderoso Chefão 3, né? Em que eles têm que diversificar os negócios para não ficar presos só na operação mafiosa, né? Eles precisam fazer com que os negócios circulem, né, no mercado formal, normal, né, e se transformem, vamos dizer, num aparato multibilionário que sustenta, aí sim, esses caras como grandes potências. É isso que esses caras precisam fazer. Só. O Thiago Oliveira falou, Rio de Janeiro é mais espalhafatoso. Exato, no Rio de Janeiro é um pouco a diferença empresarial e de gestão entre São Paulo e Rio. Por exemplo, a política do Rio, ela também é mais espalhafatosa e ridícula, mais tosca, mais rudimentar que a de São Paulo. Mas não que a política de São Paulo não seja corrupta como a do Rio. Só é diferente. Só tem um verniz. Mas assusta. E aqui, né, vai pra aquela galera que fala, o Renan não fala de São Paulo. É sobre São Paulo isso aqui. Se você mora em São Paulo, tenha vergonha. Porque você acha que o teu estado é superior, é bem administrado. O cacete, cara. O teu estado é o estado do PCC. Você, paulista, da Bandeira das 13 Listras. Você, paulista, você é do estado do PCC. E tá dominada. A Faria Lima, dominada.
Vamos ler a matéria pra vocês pegarem aí o teor. Vamos lá. Mega operação contra o PCC. Facção se infiltrou no setor de combustíveis e no mercado financeiro. Só isso. Só isso. Foram 350 alvos entre pessoas físicas e jurídicas. 42 delas na Avenida Faria Lima, o principal centro financeiro do país. Aconteceu em 8 estados, beleza. Qual é o esquema? Importação irregular de metanol, que é desviado pela... e toxicoque, que é desviado pela facção. O metanol é enviado a postos e distribuidoras e usado para adulterar combustível. A facção também se filtrou no setor de produção de cana-de-açúcar e com isso absorveu distribuidoras e transportadoras. O MP identificou fraudes em mais de 300 postos no país, mas o setor estima impacto em mais de 2.500 postos só em São Paulo. O dinheiro movimentado passava por fintechs controladas pelo PCC, que tem 40 fundos de investimento e 30 bilhões em patrimônio. Segundo a Receita, 7,6 bilhões deixaram de ser declarados em São Paulo. Eu sou cuidadoso com esse negócio como colocado aí, dos 40 bilhões em patrimônio. Por que cuidadoso? Eu não sei se o patrimônio dos fundos todo era o patrimônio do PCC. Né? Igual aquela história dos 400 milhões. Né? No fim, não era nada. Mas né, você vai jogando coisas ali e os números são claros. Eu não sei colocar, mas que dá bilhão, dá bilhão. Né? Então aí tem um gráfico que é bem importante que se veja, tá aí na tela, tá? Membros da facção, o seu dinheiro ilícito roda através de postos de combustível e lojas de conveniência. O dinheiro ilícito vai para essas fintechs, que vai para os fundos multimercado, e ali tem fundos imobiliários e bens de luxo, e aí isso é revertido como, vamos dizer, um patrimônio lavado para os membros dessa facção. Né? Segundo as investigações, de mais de 350 alvos, pessoas físicas e jurídicas são suspeitos de práticas de crime contra a ordem econômica, blá 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 blá. Aí beleza, órgãos como a Receita Federal de São Paulo, blá 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 blá. O cumprimento dos mandatos também está em blá 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 blá. Vamos lá. Vamos ao que interessa aqui, tá? Recentemente, todo mundo já ouviu falar que o governo Lula, em pânico por conta das eleições de 2026, vai declarar guerra ao crime organizado. Estão falando até de um pacote do governo Lula para enfrentar, eles estão chamando de Plano Real da Segurança Pública. Né? Eu tô muito curioso para ver isso, porque todo mundo sabe que o governo Lula não vota nenhuma legislação que aumente as leis penais contra vagabundo, nem as leis de processo penal. Agora eles querem criar um pacote, uma historinha para eles contarem. Eu acho curioso que, por enquanto, senhor Rafael Almeida Rizzo, essas operações estão centradas no PCC. O Rizzo vai se lembrar, tá? Só pra gente começar a construir o raciocínio, de uma certa conversa que eu tive no começo de 2023, você lembra, Rizzo? Sobre o uso da inteligência para enfrentar o crime organizado, e a conversa foi toda centrada no PCC. E eu, beleza, tem que estilhaçar o PCC. Agora, e o Comando Vermelho? Eu fico curioso se essa história vai parar no PCC. Eu fico curioso, porque é óbvio que tem que pegar, óbvio que tem que eliminar o PCC do mapa. Mas eu fico com medo de fazer umas operações aqui, ali, olha, não sei o quê, e aí você empurra as coisas com a barriga, tá? E o jogo vai seguir exatamente igual como está. Que eu tendo a achar que esse é o game. Que eles vão tentar pegar pra si a ideia de que eles estão combatendo o crime organizado, mas essa porra vai ficar simplesmente sendo empurrada com a barriga, como o PT faz, porque o PT não acredita em luta contra o crime. O secretário da Receita, né, enfim, se pronunciou, vamos ver o que ele falou. No ano passado, depois de muito debate com o sistema financeiro, com as instituições financeiras, nós fizemos o óbvio. Publicamos uma instrução normativa estendendo... Esse cara é bem zoado, lembra dele? Lembro, então. Esse aí, eu vou te falar aqui, né? Tem que ser cuidadoso, né? Esse cara aí não vale o que o gato enterra, velho. Mas você lembra porque você lembra dele? Lembro da roupa dele, lembra? Não Numa entrevista, uma coletiva de imprensa que ele deu, que tava com alguém bizarro do lado dele. Sim, mas ele tava defendendo a taxação. do Pix, a fiscalização do Sim, Pix. Exatamente. Agora ele voltou, vamos lá. Publicamos uma instrução normativa estendendo às fintechs as mesmas obrigações de transparência, as mesmas obrigações de prestação de informações que todas as instituições financeiras têm há mais de 20 anos no Brasil. Publicamos essa instrução em setembro do ano passado, para valer a partir de janeiro. O que aconteceu em janeiro, todos nós sabemos. A Receita Federal recebeu o maior ataque da história dela de mentiras, de fake news, dizendo mentirosamente que aquela instrução normativa tratava de tributação de meios de pagamento. Essas fake news foram tão fortes que, apesar de todo o esforço da Receita Federal, ajudada, diga-se... Você é um porco. Você é um porco. Você é um porco. Você é um porco. Olha o que o cara tá querendo fazer.
O cara tá querendo justificar o aumento do peso da fiscalização sobre fintechs e sobre qualquer outra possibilidade que o cidadão tem ali de movimentar o dinheiro dele, porque no fundo, como um bom membro da Receita, ele só quer taxar, aí ele quer justificar que não, agora a gente pega o crime fazendo isso. Aqui não caio nesse papo furado. Ele é parte, né, dessas mesmas pessoas que acham que o combate ao crime organizado é aqui, ó, só no sapatinho. Aqui, ó, não cai nesse... Isso é papo de vagabundo. Vamos lá. Pela mídia tradicional aqui do Brasil, nós não conseguimos reverter essas mentiras por conta da força de quem as impulsionava, o que já estava, inclusive, prejudicando o uso dos meios de pagamento instantâneo. Nós tivemos que dar um passo atrás e revogar essa instrução normativa. E as operações de hoje mostram quem ganhou com essas mentiras, com essas fake news: o crime organizado. As operações de hoje mostram que, independentemente das intenções, as pessoas que espalharam aquelas fake news, aquelas mentiras no início do ano, ajudaram o crime organizado. E nós temos que voltar a discutir essa regulamentação. Que mentiroso, cara. É por isso que eu vi hoje de manhã uns posts com a cara do Nicolas. E aí falando, o Nicolas ele está associado ao PCC. Gente, eu acho o Nicolas um sujeito vil. Eu acho o Nicolas falso em tudo. Em tudo. Em tudo. Não tem nada no Nicolas que é verdadeiro. Eu acho o Nicolas um sujeitinho. Agora, ele não tem relação com o PCC. E aquele vídeo que ele fez pra autopromoção, que é a única coisa que ele faz, não foi pra facilitar a vida do PCC. Tampouco você vai estabelecer uma relação causal entre o PCC, que tá movimentando há muito tempo dinheiro em operações na bolsa, em fintech, com o vídeo do Nicolas, né? Agora eu entendi. É cada uma, né? É cada uma. Puta que me pariu, cada uma. Vamos lá. O PCC movimentou 30 bilhões, mas os caras precisam monitorar Pix de 5 pau. Sim, era essa sacada, Riso. Era essa sacada, bem belo, era ali. Aí esse cara, que ele na época ele ficou todo puto, todo putinho, porque não poderia conseguir, não andaria com a instrução normativa deles. Aí agora ele quer, né, vou me vingar, vou desforra. Sujeitinho, vagabundo, velho. Tá que pariu, vamos lá. Haja transparência em relação às fintechs. Né, o Marcelo Bretas comentou coisa feia usando politicamente. É bem pior do que isso, né? Por mais que, assim, Marcelo Bretas reclamando de politização e de autopromoção, né? Tudo bem, né? Só pra saber, né? Assim, é pior do que a politização. Ele tá distorcendo e mentindo. Não é que ele tá usando um fato a favor dele. Ele tá distorcendo e mentindo e inventando uma coisa nova só pra se vingar. Só porque ele ficou magoado com a derrota política que eles tiveram no começo do ano. É bizarro. É bizarro. E o cara querendo... Volta a colocar... Jogar jogou no colo da oposição. Esse tipo de sujeito, né? Faz parte da elite do funcionalismo brasileiro. Esse tipo de sujeito... Passou num concurso e tal, só pra vocês entenderem, tá? É esse tipo de sujeito que a gente tem que combater. É esse tipo de burocracia, canalha, que só pensa no autointeresse, que não pensa no interesse nacional, que a gente tem que combater. Sujeitinho vagabundo.